Feliz sábado para os irmãos. Que a paz de Deus seja com cada um de nós. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com os irmãos uma vez mais para compartilharmos a palavra de Deus. E eu oro para que possamos desfrutar dos momentos que passaremos com a palavra de Deus e que ao sairmos daqui, uma vez mais possamos sair na certeza que tivemos um encontro com Jesus. Amém. Por que Jesus ainda não voltou? Creio que é a pergunta que cala em muitos corações. É o momento mais esperado da Igreja de Deus através da história. Aquele glorioso dia da volta de Jesus. Para alguns será o dia mais feliz da vida deles. Para outros, talvez o dia mais triste de suas vidas. Para os salvos, será um prazer, será algo maravilhoso ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Para aqueles que estão perdidos, a Bíblia diz que eles clamarão às rochas que caiam sobre eles. Será um dia terrível. O texto que nós lemos para base da nossa oração, Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a história, este era o verso preferido de Guilherme Miller. Muitas vezes, quando ele ia pregar, ele já entrava na plataforma cantando um hino com essas palavras. Irmãos, aguardando a bem-aventurada esperança. Com que ansiedade você está aguardando o dia da vinda de Cristo? É esse o dia mais almejado da sua vida. É neste evento que você tem concentrado as suas esperanças. De um garotinho cujo pai morreu, e a mãe, para confortar o filho que chorava, chegou para o filhinho e disse: filhinho, não se preocupe, quando Jesus voltar, ele vai acordar o papai. Estavam ali no salão funerário, velando o corpo do pai dessa criança, e o pastor entra por uma porta com um terno preto, bem vestido, bem arrumado, para fazer o culto fúnebre. O garotinho correu para o pastor, tocou na perna do pastor e falou assim: você é Jesus? O pastor falou para ele: não, eu não sou Jesus. O garotinho olhou para o pastor e falou assim: mas você conhece Jesus? O pastor pensou por uns segundos e disse: eu conheço Jesus. O garotinho falou para ele: fala para ele voltar logo, porque quando ele voltar ele vai acordar o meu pai. Que ansiedade, que desejo aquela criança tinha de que Jesus voltasse para acordar o seu pai. É esse o desejo, esse tipo de desejo que você tem em seu coração pela volta de Cristo, que ele volte o mais rápido possível. Tem você concentrado as suas esperanças neste glorioso evento. Um evento que pode ser o evento mais lindo, mais belo da sua vida. Há muitos anos, há milhares de anos, a igreja aguarda a volta de Jesus, desde que Adão saiu do jardim do Éden. Algumas vezes os crentes foram desapontados. Esperavam que Jesus ia voltar em tal época e ele não voltou. Entre nós adventistas é muito conhecido o desapontamento de 1844, quando os fundadores da Igreja Adventista aguardavam que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Se prepararam para aquele evento. Muitos venderam suas propriedades, investiram no trabalho missionário e aguardavam ansiosamente que Jesus voltasse no dia 22 de outubro. Até uma outra história envolvendo criança muito interessante sobre aquela data do dia 22 de outubro. Havia um pastor chamado Carlos Fitch e ele morreu uma semana antes do dia 22 de outubro. E os livros de história adventista contam que quando Carlos Fitch morreu, ele fez um batismo
de 3 grupos de pessoas, estava muito frio, ele adoeceu, não se recuperou e morreu. E a mãe chegou também para as crianças e falou assim, olha, não preocupe, semana que vem o papai vai ressuscitar. Jesus está voltando na semana que vem e nós vamos reencontrar o papai. Vamos dar para imaginar a decepção, né? Chega na semana seguinte, na terça-feira da próxima semana, está ali a mãe, os filhos esperando. Hoje vamos encontrar o papai. Hoje Jesus volta, o papai ressuscita. Virou o dia e Jesus não voltou. Para aquela família foi uma grande decepção. E claro, para todos os crentes que aguardavam a vinda de Cristo naquele dia, foi uma grande decepção. Mas aquele não foi o primeiro desapontamento da igreja acerca da vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, infelizmente ele também decepcionou as pessoas. Primeiro, ele não veio como as pessoas esperavam. Quando se falava do Messias que vinha para libertar Israel, todos esperavam que o Messias nasceria da família real, seria um rei que dominaria as nações e colocaria Israel no centro do mundo outra vez. E Jesus nasceu, pobrezinho, em uma manjedoura, desconhecido de todos. Foi uma decepção para muita gente a maneira como Cristo veio. Jesus cresceu, começou seu ministério. Os discípulos mesmo ainda tinham expectativas de que Jesus ia se tornar um rei dominante, estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Mais uma vez a igreja foi decepcionada. Aquele em quem eles concentravam todas as suas esperanças, todos os seus planos, foi morto, uma morte humilhante, a morte da cruz. E aí no capítulo 24 de São Lucas, no versículo 21, nos conta a história dos discípulos caminhando para Emaús. Encontraram-se com Jesus que havia ressuscitado, eles não o reconheceram. Jesus começou a conversar com eles e eles expõem a decepção que haviam sofrido. Eles dizem assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. Eles falaram, nós esperávamos que ele ia ressuscitar Israel, mas mataram ele sexta-feira. Hoje já é domingo. E nada do que a gente esperava aconteceu. Perdemos o nosso tempo. Estamos confusos, não sabemos o que fazer agora. O que fez essa decepção deles ainda maior é que no domingo antes, Jesus havia tido aquela entrada triunfal onde aclamaram ele como rei e os discípulos falaram, agora o negócio vai deslanchar mesmo. Agora ele vai tomar o poder. Estavam naquela grande expectativa. E aí na sexta-feira Jesus foi crucificado. A culpa não era de Cristo, a culpa não era de Deus, que as pessoas se confundiram. Jesus já havia dado evidências, falado sobre sua morte. Mas sabe aqueles momentos quando você ouve uma coisa e você não quer acreditar? Quando Deus está mostrando, mas você não quer ver? Porque você tem outros planos, outros pensamentos. Você quer ver o que você quer ver? Você ouve o que você quer ouvir? Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Cristo já havia falado em João 12:32. Ele falou para os discípulos, falou assim, olha, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele estava falando da sua crucifixão. Para deixar mais claro, Mateus 16:21, ele falou para eles, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Ele havia falado claramente para eles. Eu vou padecer na mão deles. Eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Então Jesus não era o culpado do mal-entendido que houve por parte dos discípulos. Ele havia advertido eles, ele havia procurado preparar eles para deixar bem claro que ele era o rei que eles estavam esperando,
mas não o tipo de rei que eles haviam esperado. Desde o batismo de Cristo, desde quando João se encontrou com Cristo, Deus já falou para aquela multidão, para os discípulos que ali estavam. Quando João viu a Cristo, lá em João capítulo 1, verso 29, diz que João, quando ele viu a Jesus, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que acontecia com o cordeirinho? Que eles estavam fazendo todos os dias com o cordeirinho? Matando todos os dias, sacrificando o cordeirinho. Cerca de 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo, Isaías já tinha falado que o Messias viria e ele seria levado como uma ovelha muda ao matadouro. Já falava da morte de Cristo. Em várias ocasiões, a Bíblia apresentava o Messias como o Cordeiro de Deus. Eles deixaram passar por alto várias profecias. Entre elas, a parábola que Cristo havia contado do esposo que tardava. Na verdade, irmãos, é interessante isso, porque em Hebreus capítulo 10, verso 37, a Bíblia diz assim: porque ainda mais um pouquinho, ainda um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então a Bíblia diz que Jesus não vai tardar. Na hora exata, marcada no relógio de Deus, ele vai vir. Porém, na parábola que Jesus deu, Mateus capítulo 25, versos 5 e 6, diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Parábola das 10 virgens. Então diz que o esposo tardou e elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então o que a Bíblia está falando para a gente é que Jesus não vai tardar, mas aos nossos olhos, as nossas maneiras de pensar parece que está demorando muito, está tardando. Deus, na onipotência dele, na onisciência dele, ele já sabe de tudo que vai passar aqui, já sempre soube, e ele tem a hora exata marcada. Agora, a triste realidade é, Jesus poderia ter vindo antes, a realidade poderia ter sido antes, e Deus saberia que seria antes, mas ele, na onisciência dele, sabia que alguma coisa ia acontecer, que Jesus não viria tão breve quanto ele gostaria de vir para buscar os seus amados, os seus escolhidos, e levá-los para viver com ele em um mundo melhor do que esse. Mas como parece estar tardando, aí cumpre-se a profecia de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4. Nós vamos ler alguns versos daqui, se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, são os dois primeiros que vamos ler. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Deus já sabia que por essa aparente tardança da volta do esposo, o esposo da igreja, que é Cristo, as pessoas iam começar a duvidar da vinda de Cristo. Iam falar: mas está demorando tanto. A gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo, por que Jesus não voltou ainda? Deus sabia que as pessoas, muitos iam se desanimar da fé. Alguns apostatariam. E as pessoas falam isso. Falam assim: olha, desde que meus avós eram crianças, já falavam da vinda de Cristo. Eu era criança, já falava que Jesus ia voltar. Mas ele ainda não voltou. Infelizmente, o tempo tem passado. E Jesus ainda não voltou. Os apóstolos, muitas vezes, questionaram Jesus acerca de quando seria a sua vinda. Eles também queriam que Jesus voltasse mais rápido. Mas passaram os dias dos apóstolos, passaram os dias dos nossos pioneiros adventistas, e nós ainda estamos aqui. 2 de Pedro 3, mesmo capítulo, versículos 5 e 6. Porém, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então a Bíblia aqui nos chama a atenção para o tempo do dilúvio. Quando houve o dilúvio, as pessoas também desanimaram de esperar o dilúvio, né? Falaram, não vai acontecer. Esse velho que está pregando aí está ficando louco. Já tem 30 anos que ele está pregando que vai cair essa chuva aí, que vai destruir o mundo. E até agora, nada. Passaram 10 anos mais, 40 anos, o velho louco continuou pregando a mesma coisa. Que vai chover essa chuva aí. 50 anos, nada aconteceu. Quanto tempo ele pregou? E aconteceu ou não aconteceu? Mas você pode imaginar as pessoas da época? Primeiro ano, o pessoal talvez ficou um pouco preocupado, né? Pode ser. Quem sabe o velho está certo. Segundo ano, talvez ainda. Mas, irmãos, depois de 80, 90, 100 anos, as pessoas falavam, o velho está doido mesmo, não tem jeito não. E a Bíblia fala aqui, não esqueçam dos dias do dilúvio, que as pessoas também duvidaram que Jesus ia voltar. Mas ele voltou. Pedro aqui, ele lembra, o mundo nos lembra desta ocasião, deste evento que passou há muito tempo atrás, dos dias de Noé. Aí ele fala assim, ele termina, vamos terminar a parte de Pedro aqui, versos 5 a 7. Mas os céus, verso 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E é claro que aí ele fala, né? Fala assim, olha, não se equivoquem, esse mundo está destinado à perdição, à destruição pelo fogo. Não vai ser água mais, vai ser por fogo. E depois nos versos 8 e 9, ele dá uma explicação de por que Deus ainda não enviou Jesus a este mundo. Por que esse mundo de pecado, de impiedade ainda não terminou? Eu vou ler esses dois versos também. 2 de Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o que para a gente é um dia, para Deus, o que para a gente parece 1000 anos, para Deus é como se fosse um dia. Passa tudo muito rápido. Comparado com a eternidade, aqui tudo passa muito rápido. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus está esperando alguma coisa acontecer na minha vida e na sua vida. Ele não quer que você se perca. E Ele não quer que eu me perca. Ele continua trabalhando conosco para ver se decidimos consagrar as nossas vidas por completo a Ele. Está nos dando tempo. Está retendo ainda a vinda de Cristo, para que alguns não venham se perder. Parábolas de Jesus, página 29, a inspiração diz assim: Cristo aguarda com frequente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Jesus está esperando o quê? Ele está esperando ver Ele mesmo em você. Está esperando ver Ele em mim. O dia que nós reproduzirmos a imagem de Cristo, formos semelhantes a Ele, tivermos o caráter dele em nossas vidas, ele falou assim, aí eu vou voltar para levar vocês para morar comigo em um mundo melhor do que esse. Deus tem um povo que está se preparando. O teu desejo e o meu desejo, com certeza, é estar entre esse povo que está se preparando para ir morar com Cristo neste mundo que Ele tem preparado para nós. Mas a realidade, irmãos, é que ainda tem muita preparação a ser feita. A realidade é que a igreja não está preparada para a segunda vinda de Cristo. A triste realidade é que a igreja não está preparada completamente, nem mesmo para receber as almas que Deus tem aí fora para trazer dentro da igreja. Bom, se eu for entregar a mensagem do jeito que Deus mandou, talvez vocês não me convidem mais para voltar a Portugal, mas ai de mim se não falaram o que Deus mandou falar. Irmãos, tem muita gente boa aí fora,
se preparando para a vinda de Cristo. Mas essas pessoas têm que chegar aqui na igreja. Jesus falou assim, me convém que eu também as agregue ao redil. Elas têm que chegar na arca de refúgio, que é a igreja neste mundo. Mas a realidade é que a igreja não está preparada para receber essas almas. São almas tão boas, que têm o amor de Deus no coração delas, que se elas chegassem dentro de certas igrejas, elas se escandalizariam. E é por isso que às vezes Deus não as traz para algumas de nossas igrejas. Porque nós não estamos preparados para receber. E não sou eu que estou falando, vou ler agora da palavra de Deus. Se alguém for se ofender, ofenda-se com a palavra. Orientação da criança, página 363. Há igrejas em que a espiritualidade quase já está morta. Porque se permitiu entrar o espírito de maledicência. O que é o espírito de maledicência? Falar mal um do outro, falar mal dos irmãos. Tem igreja que está quase morta porque o povo vive falando um do outro. É o que Deus está falando aqui. E essa mensagem, irmãos, não é para ninguém lá de fora, não é para nenhuma igreja lá de fora. Está falando aqui, há igrejas entre nós que têm esse problema. Como é que Deus vê a fofoca, o falar dos irmãos? Vamos ver algumas maneiras como Deus vê essa maledicência. Diz assim, olha, Livre Educação, página 235. O professor, e vamos lembrar que os primeiros professores dos nossos filhos devemos ser quem? Nós, os pais. Então não estaria errado se eu colocasse aqui assim, ó, os pais muito poderão fazer para descoroçoar, desanimar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade, da vizinhança e do lar, a saber, o hábito de falar por detrás. Então Deus, como ele vê esse hábito de falar por trás, da fofoca, como uma maldição para a sociedade, uma maldição da vizinhança, uma maldição para o lar. Vou ler de novo. Os pais muito poderão fazer para descoroçoar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade, da vizinhança e do lar, a saber, o hábito de falar por detrás, fofocar e criticar impiedosamente. Impressionem eles, os estudantes, com o fato de que tal hábito revela falta de cultura. Deus vê a fofoca como uma falta de cultura, falta de educação e da verdadeira bondade de coração. Inabilita a pessoa tanto para a sociedade dos que verdadeiramente são cultos e educados neste mundo, como para a associação com os seres santos do céu. Então é uma coisa que inabilita a pessoa para viver uma vida verdadeiramente culta neste mundo e os inabilita para viver na companhia dos seres celestiais. Mas, mesmo livro, Educação 235, esse daqui talvez seja o mais forte. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Todos sabem o que é um canibal, né? Que come outro ser humano, uma pessoa que come outro ser humano. E aqui diz assim que nós olhamos com horror aos canibais que comem o seu próximo quando a carne ainda está trêmula e quente. Mas serão os resultados desta mesma prática, falando da fofoca, mais terríveis do que essa prática do canibalismo? Será que é mais terrível do que a agonia e ruínas causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Em outras palavras, será que o canibalismo é pior do que a fofoca? Então Deus vê a fofoca como um canibalismo mais cruel do que o próprio canibalismo. Sabe por quê? Porque o canibal, ele chega, ele já faz o que tem que fazer com a pessoa, já come ali, acabou e acabou. A fofoca, você deixa a pessoa morrendo de pouquinho a pouquinho. Quantas vezes você fala de alguém
E aquela pessoa nem pode dormir à noite, perde noites de sono porque a reputação dela foi prejudicada. A pessoa fica numa agonia, num estresse e vai morrendo aos pouquinhos. Isso traz enfermidade na vida daquela pessoa. Problema de pressão, problema de diabetes, problema disso, problema daquilo. Ansiedade, estresse. Então por isso aqui deixa bem claro, será que é menor? A fofoca é menos terrível do que o canibalismo? Aprendam as crianças, bem como os jovens, o que Deus diz a respeito dessas coisas. Boletim da Conferência Geral, 2 de abril de 1903. Caluniar é canibalismo. Deus exorta seu povo a não ter nada a ver com isso, mas a vir a Ele, para que possam ter luz, vida e salvação. Então Deus vê a fofoca como um canibalismo e diz que não devemos ter nada a ver com isso como o povo de Deus. Sabe o que é triste, irmãos? Mais triste ainda. É que quando Deus envia uma mensagem como essa, falando sobre a fofoca, sabe o que o fofoqueiro pensa no coração dele? Tomara que o irmão fulano esteja escutando isso. Tomara que a irmã fulana esteja escutando isso. Orientação da criança, página 120. Inveja, má suspeita, maledicência e atribuição de defeitos. Inveja, má suspeita, maledicência e atribuição de defeitos. Ficar vendo defeito nos outros. Que tais coisas não sejam enumeradas entre os discípulos de Cristo. Tais coisas são a causa da presente fraqueza da igreja. Falta do Espírito Santo, falta de poder na igreja. Aquela igreja que ora e a chuva cai, ora e a chuva para. Falta essa força por causa dessas coisas entre a igreja. E uma outra coisa, o fofoqueiro, ele sempre pensa que ele é o guardador da igreja. Não, eu estou fazendo isso porque eu sou zeloso. Estou fazendo isso porque eu gosto da igreja. Eu estou cuidando da igreja, estou cuidando da reputação da igreja. Por favor, pare de cuidar da reputação da igreja. Nesse sentido, pare. Cuide da sua vida. Deixe a vida dos outros. Permita que Deus faça o trabalho na vida dos outros. Aquelas pessoas que realmente amam o seu próximo e que zelam pela reputação da igreja não vão falar mal dos seus irmãos. Olha, eu não quero dizer mal, mas eu só quero falar. Não vai acontecer isso. Eles vão orar por essas pessoas. Quando tiver um problema, vai falar com a pessoa direto. Mateus capítulo 18. Devocional, nossa alta vocação, página 289. Guardemo-nos de proferir palavras que desanimem. Resolvamos nunca nos empenhar em maledicência e difamação. Recusemo-nos a servir a Satanás implantando sementes de dúvida. Dúvida acerca do caráter dos outros. Então, fofocar é fazer o quê? É servir a Satanás, está falando aqui. Muitas vezes tenho desejado que se distribuísse um compromisso contendo solene promessa. White disse que queria distribuir uma nota, como se fosse uma nota promissória, para as pessoas assinarem, falando assim, olha, eu faço o compromisso de que de agora em diante eu só vou falar as palavras que agradem a Deus. Irmãos, não precisamos passar uma nota aqui, um contrato para você assinar. Mas será que dá para você assinar esse contrato com Jesus aí no seu coração nessa hora, neste momento? Falando, Jesus, pela tua graça, de agora em diante, eu só vou falar palavras que agradem a Deus. Vou parar de maldizer, vou parar de difamar, vou parar de fofocar. De agora em diante, pela tua graça, eu só vou falar palavras que agradem a Deus. Senhor, me ajuda. Eu quero dar ao Senhor o meu coração, mas eu não tenho força nem para entregar ele. Fala com o Pai do céu. Faz esse pacto com Ele. Pede a Ele ajuda. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Irmãos, que tristeza será nós estarmos na igreja por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos
termos lutado tanto e perdermos a nossa salvação porque continuamos fofocando, falando dos outros. Isaías 58, verso 9, tem uma promessa de Deus. Se deixarmos a maledicência, deixar de ficar buscando defeito nos outros, então, diz aqui, Isaías 58, 9, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. Deus falou assim, olha, o dia que a igreja, que os membros da igreja deixarem de apontar o dedo, de acusar, de julgar, então eles clamarão a mim e eu responderei. Em outras palavras, Deus está falando assim, vocês vão ver muitos milagres acontecendo no meio de vocês. Milagres que hoje não acontecem, vão acontecer o dia que tirarem do meio de vós a maledicência, a fofoca. Testemunho, volume 4 do Testemunho para a Igreja, página 194. O espírito de fofoca e a maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear a discórdia e luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Irmão, sabe o que é que mais tira a gente da igreja? Sabem o que é? Não é dúvida sobre as nossas doutrinas. Não são as dúvidas sobre doutrinas. Não é isso. A coisa que mais tira a gente da igreja é a maledicência. Ao falar mal um dos outros. É triste, né, ter que falar sobre isso. Sei que os irmãos talvez estavam esperando uma conferência mais evangelística para atrair pessoas de fora. Mas, irmãos, se a gente não estiver preparado para receber pessoas de fora, podemos fazer tudo quanto é conferência que a gente quiser. Não vão ficar aqui. A mensagem hoje é para você e eu. Os irmãos e as irmãs, continuo lendo o texto, os irmãos e as irmãs estão demasiado prontos para falar das faltas e erros que julgam existir em outros, especialmente nos que têm apresentado firmemente as mensagens de repreensão e advertência que o Senhor lhes confiou. Diz que as pessoas estão muito dispostas a falar uns dos outros, especialmente os mensageiros que trazem uma mensagem que Deus enviou para a igreja, mas que a igreja não gosta. E aí o que acontece, irmãos? Mesmo livro, Testemunho para a Igreja, volume 4, 195. Os filhos desses queixosos, ou desses fofoqueiros, escutam de ouvidos abertos e recebem o veneno da desafeição. Os pais fecham assim cegamente os meios pelos quais poderia ser alcançado o coração dos filhos. Quantas famílias temperam suas refeições diárias com dúvidas e críticas? Estão comendo, sentados à mesa e falando dos irmãos, falando do pastor. Diz que está temperando as suas comidas com críticas e dúvidas. E os filhos escutam aquilo, cresce esse veneno da desafeição na vida dos filhos, aí os filhos deixam a igreja, e aí depois os pais ainda vão falar assim, olha, meu filho saiu por causa do irmão fulano, da irmã ciclana. Meus filhos saiu porque a igreja não deu atenção. Olha, se o pastor, se os irmãos, meu filho estaria na igreja. Não coloque a culpa em ninguém. Se você quer ver seu filho e sua filha de volta aqui, deixe Jesus transformar o seu coração e Deus vai fazer a obra. Se foi esse o problema, Deus vai trazer um milagre que o seu filho, que a sua filha precisa. Continua, mesmo livro, mesma página. Os nomes dos escolhidos servos de Deus têm sido usados com desrespeito e, em alguns casos, com absoluto desdém por certas pessoas cujo dever é apoiá-los. Quem deve apoiar os servos de Deus que estão trabalhando na causa de Deus? A igreja, irmãos. O pastor, o obreiro, não vai fazer nada sozinho, sem o apoio da igreja. Mas aqui que muitas vezes, algumas pessoas, no lugar de ajudar, falam com desrespeito, com desdém, acerca daqueles que Deus escolheu como seus servos.
As crianças não têm deixado de ouvir as observações desrespeitosas dos pais com referência às solenes repreensões e advertências dos servos de Deus. E a tendência tem sido nivelar em sua mente os interesses sagrados e eternos com os negócios comuns do mundo. Isso faz com que as crianças não tenham capacidade de discernir entre o que é comum e o que é santo. Vem a igreja como o mundo, tudo é a mesma coisa, tudo igual. Que obra realizam esses pais? Fazendo de seus filhos uns incrédulos. Quem faz dos filhos incrédulos aqui? Os pais fofoqueiros. Desde sua infância, se tornam incrédulos já quando eram crianças. Esses mesmos pais e mães, cegados pelo inimigo, admiram-se de que os filhos sejam tão inclinados à incredulidade e a duvidarem da verdade bíblica. Aí os pais depois falam, não sei como, cresceu na igreja, conhece a verdade. Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los por influências morais e religiosas. Por que é difícil? Porque quando eram crianças, os pais fizeram deles incrédulos. Se esses pais tivessem visão espiritual, descobririam imediatamente que esse deplorável estado de coisas é resultado de sua própria influência doméstica. Por que os filhos estão assim? Pelas influências domésticas, pela atitude do pai e da mãe. Produto de seus ciúmes e desconfiança. Assim, muitos incrédulos são criados nos círculos familiares de professos cristãos. Incrédulos crescendo dentro de lares cristãos. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 e 5, diz assim: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, de quem em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É esse tipo de pessoas que Jesus está preparando. Pessoas nas quais, nas suas bocas, não se achou engano. Pessoas que não maldiziam. Pessoas que não falavam mal. Que não julgavam as outras pessoas. Este é o caráter dos 144.000. E eu quero dizer para você que conhece a mensagem do santuário, as 3 mensagens angélicas, não tem outro lugar para você e eu. Nós temos que estar ali entre os 144.000. Ou não vamos estar lá. Então, vamos nos preparar para ser esse povo, ter esse caráter. Ser essas pessoas na boca das quais não se achou engano, ou seja, pessoas que não falam mal, que não fofocam, que não julgam. Vocês já notaram que só tem uma tribo que na verdade não é representada no Apocalipse entre os salvos? Já notaram isso? Só tem uma tribo que não é representada no livro de Apocalipse entre os salvos, a tribo dos salvos. Pois vocês façam uma pesquisa, é a tribo de Dan. A única tribo que não aparece lá, representada lá. José aparece, representado por Efraim, né? Manassés. Mas a tribo de Dan não está lá. E se vocês lembram, quando Jacó estava falando da tribo de Dan, ele caracterizou a tribo de Dan como sendo uma serpente que morde ao calcanhar. É muito interessante notar isso. A serpente que morde por trás. E é por isso que eu entendo que a tribo de Dan não vai estar lá. Porque essas pessoas que vivem mordendo por trás, venenosamente mordendo por trás, destruindo reputações, falando mal uns dos outros. Irmãos, se nós queremos estar lá, teremos que vencer esse defeito de caráter. Porque quase todos temos alguma coisinha de uma tribo e outra. Temos virtudes, algumas nos caracterizam mais como uma determinada tribo de Israel, mas esse defeito de caráter, nós lemos há pouco atrás, inabilita a pessoa, nos inabilita para vivermos na companhia dos seres celestiais. Então o fofoqueiro ele não entra no reino dos céus, a menos que deixe de ser fofoqueiro. O Desejado de Todas as Nações diz assim: intimamente ligada à advertência de Cristo acerca do pecado contra o Espírito Santo, encontra-se a que é dada contra as palavras ociosas e más.
Você entende o que Deus está falando aqui? Que a maledicência, falar mal, essas palavras ociosas que falamos, está bem perto do pecado contra o Espírito Santo. E é por isso que é difícil para o fofoqueiro reconhecer que ele é um fofoqueiro, que ele precisa mudar. Porque já está bem perto de pecar contra o Espírito Santo. E é muito perigoso não sentir mais a necessidade de mudar. As palavras são um indício do que se acha no coração. Da abundância do seu coração fala a boca. Mas as palavras são mais que um indício do caráter. Tem um poder de reagir sobre o caráter. Você entende quão profundo é isso daqui? Diz que as palavras são um indício do que está no coração. O que você tem no coração, você fala, você põe para fora. Mostra que tipo de pessoa você é, que caráter você tem. Mas aqui está falando que as palavras têm um poder ainda maior que esse. A palavra tem o poder de moldar o coração, de reagir sobre o caráter, moldar o caráter. Você começa a falar tanto uma coisa que você passa a ser aquela coisa. É por isso que tem pessoas que escrevem assim, põe na porta da geladeira, hoje eu vou ter sucesso. Não está errado, não. Só põe lá a palavrinha, pela graça de Deus, né? Eu vou ter sucesso. Porque o que você fala, a Bíblia tem o texto, né, que diz assim, o que o homem pensa no seu coração, assim é. Porque o que ele pensa, ele fala. E o que ele fala, ele passa a ser. A inspiração ainda comenta que a pessoa às vezes começa a contar uma mentira, que ela sabe que é mentira, mas começa a falar daquilo e passa um tempo, de tanta pessoa falar, ela passa a crer naquela mentira que ela estava falando. E ela começa a crer que era verdade. Esse é o poder que tem as palavras. Então, que Deus nos ajude a falarmos coisas boas, porque isso molda o nosso caráter para o bem. Bom, só onde começou esse negócio de fofoca? Foi lá no céu. Lúcifer fofocando, né, falando de Deus. Começou lá no céu. E diz a inspiração... Vou ler esse pedacinho aqui do Patriarcas e Profetas, página 37. Quando diz assim, olha, deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. E a mesma coisa que ele está tentando usar, você e eu, para fazermos hoje dentro da igreja. Trazer um espírito de descontentamento, fazer as pessoas infelizes com as coisas como estão. Não, tem que mudar, porque está errado isso aqui, está errado aquilo. Era isso que Lúcifer estava fazendo. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de referência para com Deus. Ele parecia que ele queria fazer alguma coisa boa, que ele estava respeitando Deus. E a mesma coisa ainda hoje. Ele quer fazer com a gente. Parece que é uma coisa boa, estou zelando pela igreja, pelos princípios da igreja, e por isso e por aquilo. E aí sai disseminando a miséria. Agora, irmãos, um conselho da palavra de Deus para você e eu. Além de não falarmos fofoca, não fazermos fofoca, não falarmos um dos outros, tem mais uma coisa que precisamos fazer. Esse nós não temos traduzido para o português, eu traduzi, está no Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, page 122. Aí fala assim, olha, não deixe seus ouvidos ouvirem fofocas de ninguém. Além de você não falar, não deixe seus ouvidos ouvir fofoca de ninguém. Se todos se recusassem a ouvir o mal do próximo, o fofoqueiro logo procuraria outro emprego. Ia procurar o que fazer mais útil. Se você não ouvir, ele vai procurar fazer algo mais útil. Alguém chegou para falar de um irmão para você, fala, irmão, não vamos falar sobre isso, essa pessoa tem essas virtudes, vamos orar por ele, vamos orar por ela, essa irmã precisa da nossa oração, essa irmã tem as lutas dela, no lugar de ficarmos falando disso, vamos fazer uma oração por ela? Nunca mais vai voltar para falar com você. Fala, vou falar as coisas que aquele irmão chamou para orar. Você vai estar livre dessa daí. Fervorosos esforços, quinto testemunho, 610. Fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja. Em cada igreja. Porque o diabo vai tentar entrar em todas as nossas igrejas. Em todas as nossas casas. Então diz assim, fervorosos esforços devem ser empenhados em cada igreja. A fim de suprimir o espírito de calúnia e crítica. Que é o maior dano, o que maior dano causa à igreja. Vocês lembram que eu falei que o que mais tira a gente da igreja
É a fofoca? Está aqui o Espírito de Profecia falando. É o que causa mais dano na igreja, porque além de tirar alguns, tira muitos, ainda deixa muitos com o coração amargurado dentro da igreja. A dureza e o hábito de criticar as faltas de outros devem ser reprovados como obra do diabo. Cumpre fomentar e robustecer nos crentes o amor e a confiança mútua, que movido pelo temor de Deus, o amor a Ele e aos irmãos, cada qual feche os ouvidos aos mexericos e acusações, apontando ao delator os ensinos da palavra de Deus. Que fechemos os nossos ouvidos pelo amor que temos a Deus e ao nosso próximo, e o amor que temos pela nossa salvação, pelo sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário, para que aquele sacrifício não venha a ser em vão por nós. Então, irmãos, Jesus não voltou ainda, e eu vou dizer para vocês, ele não voltou ainda porque nós não aprendemos a cavar outro poço. Para vocês entenderem o que eu estou falando, depois leiam com mais tempo lá, Gênesis capítulo 26. Nós precisamos aprender a cavar outro poço. É a história de Isaac, nas suas jornadas. Ele chegou a Gerar, e quando ele chegou ali em Gerar, ele queria ficar habitando ali com a sua família. Aí ele olhou os poços que o pai dele havia cavado, que Abraão havia cavado. E ali os inimigos, os invejosos, tinham tampado o poço que o pai dele tinha cavado. Porque o poço era sinal de prosperidade. Então os invejosos foram e jogaram entulho dentro do poço, taparam o poço que o pai dele havia cavado. Aí ele, com os servos dele, cavucaram o poço novamente. Brotou água boa, poço bom que o pai havia cavado. Aí os inimigos, aqueles invejosos, chegaram e falaram assim, não, esse poço aí é nosso. É de vocês, não. Isaac, vamos evitar briga aqui. Deixa eles com o poço. Porque a inveja é uma coisa amarga. A inveja gera uma água amarga. Isaac falou assim, deixa eles ficarem tomando essa água amarga da inveja. Vamos seguir adiante. Vamos cavar um outro poço em outro lugar. E ele saiu ali com os seus servos e foram e cavaram um outro poço em Sitna. Acho que o segundo foi em Ezeque. Irmãos, cavaram outro poço. Lá vem os invejosos, querem contender novamente. Então esse poço é nosso. Isaac falou, vamos brigar não, gente. Deixa eles com o poço. Vamos passar para frente. Cavaram outro poço. Vieram, contenderam de novo. Ele falou, está complicada a coisa, mas vamos deixar nas mãos de Deus. Fiquem com o poço. Nós vamos passar mais adiante. E vamos cavar um outro poço. Cavaram, irmãos, o quarto poço, que foi lá em Rehobote. E aí quando eles cavaram este outro poço, os inimigos uma vez mais contenderam, queriam o poço novamente. Mas Deus tinha dado para eles, os inimigos se aquietaram, ficaram quietos. E agora diz a Bíblia que ele prosperou. Depois cavou mais um, cavou 5. Cavou mais um outro poço, para ter certeza que tinha abundância de água e fartura. E se alguém chegar também complicar muitas coisas, deixa eles ficar com um, a gente fica com o outro. Saiba de uma coisa, na sua vida, muitas pessoas vão querer jogar entulho na sua prosperidade, no seu poço, naquele poço que Deus te deu. Mas não contenda, não use da contenda, siga adiante, não dê lugar ao diabo. Diz a palavra de Deus que Cristo nunca defendeu a sua própria reputação. Não deixe que os invejosos te façam perder tempo defendendo a sua reputação. Não deixe que os invejosos venham a desanimar você. Falar, não adianta mais cavar poço, porque eu cavo e os outros jogam entulho dentro. Não. Siga adiante. Aprenda a cavar outro poço.
E vai ter muitas vezes na sua vida, dentro da sua família, no seu casamento, que se você não cavar outro poço, você vai perder a sua família. Você vai perder o seu lar. Tem hora que a esposa pode não ter razão, deixe ela ter razão. Tem hora que o esposo pode não ter razão, deixe ele ter razão. Cave outro poço, mas não brigue. Não lute. Você só vai perder. É melhor um mau acordo do que uma boa briga. E tenha que aprender isso, especialmente dentro da sua família, do seu lar. Aprenda a cavar outro poço. Dentro da igreja, você vai ter que cavar muito poço. Senão você vai desanimar. Continue cavando poço. Lembra a história do jumento que disse que caiu? Era um burro ou um jumento, não me acordo bem. Caiu dentro do poço, né? O que era, irmão? Era um burro ou um jumento? Um burro, né? Diz que caiu dentro de um poço. Também, tem várias versões, né? Mas vamos falar que era o burro. Diz que caiu dentro do poço, né? E aí as pessoas olharam, poço fundo, muito trabalho. O burro não vale muito mesmo. Gente, não vamos perder tempo com o burro não, que ele vai morrer de todo jeito. Para facilitar, para ele não sofrer muito, vamos já logo enterrar ele. A gente joga a terra lá dentro, já mata o bichinho, ele não sofre muito, né? Cada misericórdia que o povo tem, né? É assim mesmo. Muitas vezes vão tratar com essa misericórdia também. Vamos matar logo para sofrer menos. Aí a história diz que começaram a jogar pasada de terra dentro do poço. E estavam ali várias pessoas envolvidas jogando terra rápido para matar logo o bichinho. Aí de repente veio o bichinho saindo com a cabeça para fora lá. Porque quando jogavam a terra nas costas dele, o que ele fazia? Chacoalhava, a terra ficava embaixo, ele pisava em cima e subia. E aí a história lá, a aplicação diz para a gente fazer a mesma coisa. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Quando jogarem entulho nas suas costas, dentro do seu poço, chacoalha, pisa em cima e use essas críticas para você subir. E Deus vai te tirar do poço. Irmãos, falando sobre isso, eu me lembro, vou compartilhar com vocês. Uma irmã, eu gosto muito dessa irmã, tenho uma ótima amizade com essa irmã. É uma pessoa maravilhosa. Mas quando eu estava aprendendo inglês, fazia poucos meses eu havia chegado nos Estados Unidos e os irmãos já forçaram eu para pregar, né? Então, eu já comecei a pregar dentro de poucos meses em inglês, porque antes eu estava pregando em português, eles traduziam, mas aí forçaram eu a pregar em inglês, eu comecei a pregar em inglês, aquele inglês bem básico, né, ainda. E aí um dia eu terminei o culto, no sábado, eu estava à porta da igreja, cumprimentando os irmãos, a irmã chegou e me cumprimentou e falou assim, irmão, o que está acontecendo com o seu inglês, que está ficando cada vez pior? A irmã era bem direta, né? Irmãos, eu tinha duas opções, ou deixar aquilo me bloquear, falar, não vou aprender mesmo inglês, não tem jeito, estou tentando e está piorando no lugar de melhorar, ou eu decidi estudar mais para ver se melhorava um pouco, né? Graças a Deus eu escolhi o segundo, né? Melhorou um pouquinho. Mas, irmãos, é isso que Deus quer que a gente aprenda a fazer. Você vai receber muitas críticas. As pessoas vão fofocar de você, vão maldizer você. Não desanime, não. Olha para o Calvário. Jesus é o perfeito exemplo. Nós do ministério não somos o perfeito exemplo para a igreja. Ninguém é o perfeito exemplo para você. Nós vamos fracassar, eu posso falhar, posso desanimar. Qualquer coisa pode acontecer comigo. Mas Jesus, ele é o seu exemplo perfeito. Então, se eu falhar, se a igreja faltar com você, se a igreja falhar para você, você que está me ouvindo, talvez aí online, se algum dia a igreja falhou com você, talvez você está desanimado, talvez até saiu da igreja por alguma razão, olha para Jesus, ele é o teu único perfeito exemplo. E que Deus abençoe e ajude para que quando nós fracassarmos, nossos filhos possam olhar mais adiante também e ver o perfeito exemplo que é Jesus Cristo. Mas, irmãos, que Deus ajude você e eu para fazermos o melhor que podemos, para não perdermos a nossa salvação por causa da maledicência e da fofoca. Eu quero terminar, o último texto que eu quero ler é de Mateus 12, 36 e 37, diz assim, mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quando você for tentado a falar de alguém, lembre-se, você vai ter que dar conta disso no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado.
Que Deus ajude para que ninguém aqui, nenhum de nós, sejamos condenados pelas nossas palavras. E agora eu falei que eram os últimos versos, não vou ler mais versos, mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa aqui, para o início dessa palestra, quando nós falamos acerca da vinda de Jesus. Este pode ser o evento mais glorioso e mais belo da sua vinda. Ele não voltou ainda, mas ele vai voltar. Não importa o que o mundo pense, o que as pessoas pensem, ele prometeu, ele vai voltar. E tudo indica que está mais próximo do que nunca. Jesus volta muito em breve. Mas no primeiro advento de Cristo, como eu disse, ele veio de uma maneira que o mundo não esperava. Em 1844, Jesus veio no lugar onde o mundo não esperava. Em vez de vir à terra, ele entrou no lugar santíssimo do santuário. E na segunda vinda de Cristo, as profecias nos dizem que Jesus vai vir a hora em que o mundo não espera. Irmãos, eu creio que estamos vivendo neste tempo onde o mundo não está esperando Jesus mas o mundo, aqueles que esperavam cansaram de esperar. O mundo se distanciou demasiado de Deus. A corrupção penetrou em todos os lugares da sociedade. Mas Jesus falou, olha, estai apercebidos, porque na hora em que não penseis, o Filho do Homem há de vir. Portanto, irmãos, eu creio que Jesus vem muito em breve, que Ele prepare você e eu, que Ele transforme as nossas vidas e que nós possamos receber a Cristo com alegria quando Ele vier muito em breve. Amém.